nesse Clássico Rei, o dia todinho lendo mensagem aqui e ali, é um tal de tirar peso que eu fico assim, meu irmão, parece cultural, porra. Meu irmão, assim, tem que ver porque depois tem a final, não sei o que, a final. É como se esse jogo agora fosse pré-temporada, se fosse um amistoso, como se não valesse o que vale. Como se não valesse e eu sei que ninguém está vendo dessa forma. É simplesmente não abraçar o peso do jogo. Tá entendendo? É como se fosse assim, como se tivesse um certo temor de abraçar e de mencionar antes do jogo o tamanho da partida. Então você fica tirando. É o que a gente até falou do Fortaleza do ano passado, da Libertadores, não, tá atrapalhando, não sei o quê. E, pô, só tava atrapalhando porque tava perdendo. Se tivesse ganhando, ninguém ia dizer que tava atrapalhando. Tanto é que se classificou, aí o jogo contra o Estudiante já virou um grande jogo. Então, nesse caso do Clássico Rei, é assim, não, o pentacampeonato é mais importante esse ano. No caso do Ceará, não, o Fortaleza não tem condição de ganhar, a gente já ganhou 2 jogos aí, agora tem que tentar, azarão, não sei o quê. Irmão, é só você pegar um pouco do que foi Léo e Ciro ontem, do que foi a galera do Fortaleza falando hoje. Assim, todo mundo tem a ânsia de pegar o rival, mas ao mesmo tempo é como se não fosse a semifinal da Copa do Nordeste. Isso é uma impressão que eu tive, tá? Posso estar enganado, o cara pode estar na chat aqui. Porque é isso que eu ia falar, na minha bolha já foi o contrário. A minha impressão é a galera, nessa segunda-feira, tirando... E outra, tá tirando peso como estratégia, porque ninguém é otário, né? É isso que eu tô querendo dizer, né? Que o cara não quer jogar, eu tô querendo dizer assim, tirando peso como é a melhor forma de achar que aquilo é um caminho para vencer o jogo. Mas até o jogo começar, não achar lá, meu irmão. É a porra da semifinal, e se não ganhar vai ser uma merda. Não tem ninguém assim, não tem ninguém achando que se perder é um baque gigantesco. Não, pô, se perder, depois tem a final, não sei o quê. Eu acho que se perder é um baque gigantesco. Eu vou discordar, Cássio. Eu vou discordar porque, assim, hoje no programa, né, eu fiz o podcast de manhã, 9 da manhã, e fiz o programa da rádio que foi 11 horas, assim. Muitos torcedores de Ceará e Fortaleza, vamos lá, né? A lógica do torcedor do Ceará. Quero ver qual é a justificativa agora se a gente eliminar o Fortaleza, porque no segundo clássico foi time reserva, no primeiro, Fortaleza não estava focado e tal, não sei o quê. Aí, do lado do Fortaleza, agora é valendo, o Ceará agora vai ter que aguentar. Então, assim, eu estou vendo muito mais os torcedores animados com esse duelo, né? E eu acho que vai ter um baquezinho para quem for eliminado para os 2 jogos que ainda virão do Campeonato Cearense. Então, pelo que eu senti, e obviamente a minha bolha, né? Não é contato com pessoas nem nada, mas eu acho que vai ser um clássico. Eu até cheguei a falar, eu falei hoje na rádio, mas bem rápido, mas eu falei mais em off lá no trabalho, que eu acho que a gente vai ter 3 clássicos muito tensos, assim, por conta mesmo da lógica ter mudado no começo da temporada, né? O Fortaleza era uma equipe com trabalho há muito tempo, né? Com o Vojvoda, investiu muito no elenco, perde o primeiro clássico e perde o segundo clássico. O Ceará praticamente numa remontada recém-rebaixado. Então, nesse contexto, eu vejo que tem um componente emocional no jogo. E tem um componente que eu vou citar também mais à frente, que eu acho que tem a ver muito com o andamento da partida, né? As coisas que vão acontecendo durante o jogo que podem favorecer mais um do que o outro e tal. Então, eu vejo que no cenário desse duelo, eu vejo um jogo que vai ter uma disputa muito franca e que as torcidas vão tentar apoiar o máximo possível. Não acho que está tendo um desmerecimento se por acaso cair numa semifinal. E, não, o importante é o título do Campeonato Cearense. Porque não é. Não, porque não é. Inclusive, o que eu falei ontem, tanto que quando eu falei ontem com o Léo, era o seguinte: eu disse, pô, bicho, eu lembro exatamente como foi a parte assim. É muito melhor você ganhar logo a Copa do Nordeste, porque você já fica, entre aspas, agora estou dizendo, resguardado em caso de sucesso no estadual, meu irmão. Porque, querendo ou não, se o time. O ideal é você ganhar as duas, né? Ganhar a Copa do Nordeste e o estadual. Porque se isso acontecer, significa que tanto o Ceará, o Fortaleza, Minhoca, passou por cima do rival nas 2 vezes, né? Isso acontecer. Mas vamos supor que. Mas é porque só um detalhe. Se o cara conseguir a Copa do Nordeste, no mínimo o cara vai ser muito sacaneado pelo assim, estadual, mas o cara ganhou um título, porra, até maior. Porque assim, o que é a garantia? A garantia é que no clássico do Campeonato Estadual terá um campeão. Aqui não, aqui a gente tem a garantia de que um será finalista. Se esse finalista for campeão, aí realmente a discussão está feita. Se esse finalista perde o Campeonato Estadual e é vice-campeão na Copa do Nordeste, obviamente o Campeonato Estadual vai ser o motivo da maior gozação, apesar da eliminação numa Copa numa semifinal de Copa do Nordeste. A gente só saberia disso em maio, né? Ou junho, enfim. A final vai demorar pra caramba ainda. Quando tiver a final da Copa do Nordeste. Mas certamente
eu não vejo, pelo menos eu não vi, né? Na minha bolha, ninguém destratando. Pode ter após a eliminação, isso aí eu concordo. Depois que tiver eliminação, e aí dependendo desse eliminado, conseguir dar o troco no Campeonato Cearense, aí esse vai, obviamente, se esbaldar, dependendo se esse que passar para a final não for campeão. Até foi porque Léo lembrou que os 2 títulos do Ceará na Copa do Nordeste, o Fortaleza foi campeão estadual nos 2 anos. Tanto em 15 quanto em 20. É verdade. Então assim, era tipo, beleza, o Fortaleza ganhou o estadual, mas assim, né, naquele momento o Ceará estava ganhando uma competição muito mais importante. E nas 2 situações, passando o Fortaleza em 2015, nenhum dos 2 tinha, ou seja, o Ceará foi o primeiro campeão do Nordeste, no estado do Ceará, da Copa do Nordeste. E em 20 foi a resposta ao Fortaleza tinha acabado de ganhar, ou seja, estava 1-1, aí o Ceará fez 2-1 em títulos. Então, nas 2 situações tem esse peso, mesmo perdendo estadual. Eu reconheço o peso histórico. E aqui em Pernambuco, em 2011, o título estadual foi visto para o esporte como algo muito grande, porque o esporte seria hexa, igualaria o hexa do Náutico. Ou a própria Pernambucana de 2001, que também o esporte já teve 2 pentas, ou seja, teve 2 chances de ser hexa, falhou nas 2. Então, nesses 2 anos, o estadual para o esporte foi algo muito grande. E é óbvio que vale para o Fortaleza de igualar e para o Ceará de defender, porque no momento que o esporte estava querendo igualar, o Náutico estava querendo defender. Então, o estadual desse ano, e sem contar que está 45-45, ainda tem isso, né? Então, tem um peso muito grande. Então, nesse meio termo, é só não ver de forma secundária o que não é secundário. Não, eu acho que não. Até porque eu acho que eu vi gente. Ontem mesmo eu cheguei lá, eu vi hoje, né, o programa do Vozão Cast, e eles chegaram a fazer essa pergunta. Se for para escolher né, a final eu acho que era para ser campeão da Copa do Nordeste ou campeão do Campeonato Estadual. Aí, por exemplo, os meninos da bancada falaram, campeão da Copa do Nordeste. Só que apareceu no chat uma galera dizendo assim, não, pô, peraí, pô, deixar os caras passarem um penta. Aí, pô, mas tem estadual todo ano, pô, não, entendeu? Então, assim, não é uma coisa muito estabelecida. Tem gente que acha, tem gente que não acha. Mas, e aí eu acho que é um ponto interessante, em Copas do Nordeste foram 11 confrontos. Só que uma vitória apenas do Fortaleza, 4 do Ceará e 6 empates. Apenas uma vitória do Fortaleza. Foi na primeira vez que eles se encontraram, acho que 97, se eu não me engano. E de lá para cá, 6 empates e 4 vitórias do Ceará. Então tem aí um tabu. 97, eles jogaram na fase preliminar, porque o Ferroviário estava classificado. Não, será que o Ferroviário estava classificado? Eu não estou lembrado qual foi o ano, mas. Enfim. Mas são 10 jogos, né? Que o Ceará não perde para o Fortaleza na Copa do Nordeste. E aí, beleza, tem esse fator aí de tabu. Ao mesmo tempo, o Fortaleza, para esse jogo, para mim, chega melhor do que o Ceará. Fortaleza está numa crescente como time. Alguns nomes de jogadores se estabeleceram na equipe titular. Mas não só por conta da goleada, até porque tem que também fazer uma ponderação por conta dos adversários, mas até mesmo de peças que o Vojvoda começou a escolher. Por exemplo, o Pikachu não estava jogando bem, o Caleb se estabeleceu como titular. O Tinga, que também não estava jogando bem, se machucou, o Brits entrou e conseguiu dar mais um equilíbrio. O Lucero, por exemplo, começou ali, era reserva, desde o jogo da volta contra a equipe do Cerro Porteño, titular e está fazendo gol agora com uma certa regularidade. Então, o Fortaleza está crescendo no momento chave agora dessa reta final, tanto da Copa do Nordeste como do Campeonato Cearense. Do outro lado, o Ceará, com a eliminação na Copa do Brasil, veio um sentimento de, banco aqui já parece ser um problema. Tanto é que vocês falaram aqui no React do meio de semana, né? Quando o Morínigo colocou o time reserva para enfrentar a equipe do Atlético de Alagoinhas, mesmo tendo muita possibilidade, teve dificuldade e teve que acionar os titulares para vencer aquele jogo. Perdeu para o Vitória. E a mudança foi enorme, né? Quando a gente viu... exato. É porque assim, Fred, é óbvio que uma equipe titular, você coloca o reserva, não é da mesma qualidade. Geralmente o reserva realmente ele está baixo. A questão do Ceará, em algumas posições, é muito discrepante titular do reserva. Quando você tira Janderson e Eric, principalmente o Eric tem uma marca incrível nessa temporada, né? Que é de 10 assistências e 6 gols em 16 jogos disputados. Então, tem sido a peça mais importante. E aí onde entra os detalhes, que é o ponto que eu queria destacar. Nos 2 clássicos que teve até então, o Ceará, no primeiro, em 10 minutos, fez 2-0. Depois era o Fortaleza com a bola, e o Fortaleza, no primeiro tempo, sem muita qualidade, consegue diminuir no segundo tempo e quase poderia ter empatado ali. O Ceará recuou demais. No segundo clássico, não. Já era um time reserva do Fortaleza. Ele fez Sacha com o próprio Zé Wellison ali. Não é, por exemplo, Caio e Hércules, que são os titulares.
e uma dupla de ataque que eu acho que é bem compatível, que era Lucero e Romero. E nesse aspecto, o Fortaleza não fez uma boa partida. O Ceará, nos 2 clássicos que teve, mostrou muito mais entrega e empenho. Nesse agora, eu acho que o Fortaleza, sabe aquela coisa assim, pô, a gente montou um time aqui para prevalecer. Por mais que seja um clássico, obviamente, clássico as coisas acabam se igualando, o Fortaleza precisa ter uma vitória. E vai ter 3 possibilidades para isso, né? Nesse duelo da Copa do Nordeste e os 2 duelos que vai ter pelo Campeonato Cearense. Então eu vejo que esse jogo, o componente que pode determinar é quem abrir o placar. Se por acaso não sai gol, disputa de pênaltis, e é a situação, acho que é um pouco mais favorável para o Fortaleza, embora o Fortaleza também tenha um índice ruim de penalidades desde o ano passado. Já essa questão do primeiro gol que eu estou citando porque isso foi um problema para o Fortaleza até agora na temporada. Só um jogo, o Fortaleza, que estava atrás do placar, foi buscar o empate na última bola praticamente, ou ali na penúltima bola, que foi o empate contra o Ferroviário no jogo de ida da semifinal. Todos os outros jogos do Fortaleza saiu derrotado. O Ceará, ele tem muita dificuldade, às vezes até quando sai na frente do placar. Ontem mesmo contra a equipe do meu Deus do céu, contra a equipe do Sergipe. Contra a equipe do Sergipe, teve uma hora que o Ceará ficou com um jogador a mais e o Ceará não deixou o jogo tranquilo. Era a equipe do Sergipe tendo a posse da bola, chegando, indo para o ataque. Então o Ceará, às vezes, nessa reta final, tem muito jogador que já não está apresentando um bom índice do começo. Por exemplo, quando vocês falaram desse jogo Ceará Sport, por exemplo, 3-2, o Janderson naquela época estava voando, estava jogando muito. O Janderson hoje já está com mais dificuldade. O Castilho, por exemplo, nos últimos jogos ele está mal. Mas as 2 partidas que teve o Clássico, ele jogou muito bem, foi determinante ali para o contexto do time. Pelo lado do Fortaleza, o Caleb está jogando muito bem, o Carlos Alexandre joga muito bem, o Lucero está fazendo gol. Aí tem a volta agora do Moisés, né? O Moisés que está voltando, é uma peça muito importante. O Romarinho jogou muito no final de semana. Então eu vejo um jogo equilibrado, mas hoje, daqui a pouco eu vou dar o percentual, eu ainda vejo o Fortaleza com o leve favoritismo por conta do elenco que tem e pelo momento de crescida que está tendo. Fred, fala. Eu ia trazer aqui o slide, mas pode... É justamente a partir do slide, Lucas. Né, tem as informações básicas do slide, né, que são as campanhas. Né, o Ceará com 18 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Né, para o Vitória com o time reserva. E para o Ferroviário, que acho que está escrito 2-0 aí, mas foi 3-0 lá no começo, né, da temporada pela Copa do Nordeste. E o Fortaleza com 5 derrotas, né, 3 vitórias, 2 empates. Das 5 derrotas, 2 para o Ceará, 2 para o Cerro, e aquele jogo que a gente já comentou bastante pelo foco do ABC, aquele 2-0 no Frasqueirão. Nesse caso, Minhoca, se no caso do Sport ABC, eu desconsiderei, todo mundo aqui no debate concordou em desconsiderar que aquele jogo lá da primeira rodada da Copa do Nordeste, ele deixa de ser um referencial, aqui eu não vejo como os 2 clássicos deixarem de ser um referencial. Mas eu pergunto até quando, até onde a gente pode dizer, aqueles 2 clássicos desenham uma partida. O quanto a gente pode, de fato, tá? Eles estão tratados aqui, pode observar, tá? Uhum. Quando eu coloco jogos chaves positivos do Ceará, jogos balizadores do Ceará, as 2 vitórias sobre o Fortaleza estão lá. Jogos balizadores de risco para o Fortaleza, as 2 derrotas para o Ceará estão lá. Eu não tenho como dissociar, até porque um deles foi mais recente. O quanto dos 2 clássicos, né, o quanto das 2 vitórias do Ceará são indicativos para essa quarta-feira? Para mim, o primeiro tem mais peso do que o segundo, por incrível que pareça. Porque o segundo não era um Fortaleza... Para mim, era o Fortaleza longe do padrão que o Vojvoda pensa como time mesmo, assim, sabe? 2 volantes, que nenhum deles tem a qualidade de saída de jogo, nem Sacha, nem Zé Wellison. Uma dupla de ataque pouco móvel, apesar do Lucero se movimentar mais, mas é mais um finalizador do que propriamente um jogador de articulação, como geralmente ele coloca Romarinho, ou como já utilizou o Guilherme também algumas vezes. Então, na ideia, se você tem 2 jogadores que ele fez, né, no jogo do Cerro da Volta e no jogo contra o Santa Cruz, que é a dupla de ataque mais letal, que é Galhardo, que aí tem um outro componente, né? O Galhardo, ele é um atacante,
mas que até alguns anos atrás ele jogava de meia. Tanto é que o gol que ele dá ali para o Lucero contra o Santa Cruz é ele vindo como meia, dá o passe em profundidade e o Lucero finaliza ali para fazer o primeiro gol. Então, eu vejo que o segundo clássico ele não é parâmetro, até porque teve uma coisa muito discrepante no segundo clássico. O Vojvoda, por exemplo, ele não colocou um lateral esquerdo de ofício ali. Ele poderia ter colocado, até o Bruno Pacheco. Decidiu poupar. E aí ele fez uma linha de 4 colocando o Samuel, que ele é mais um meia ou um ala esquerdo, para ser o lateral, para enfrentar o principal jogador do Ceará, que no caso era o Eric. E para mim foi a maior predominância até agora nesses dois clássicos, assim, mais ressaltada. Todos os torcedores, todos também não, mas assim, a maioria da torcida do Fortaleza falou, não dá para colocar o Samuel ali na esquerda. Então foi um erro do Vojvoda ter feito aquilo, porque não é a dele, ele não está acostumado. E eu até já tinha ressaltado isso até no jogo contra o próprio Náutico, né? O Náutico que veio aqui com um time bastante modificado, deixa eu falar, olha, o Samuel não é para ser esse jogador que vai jogar por ali, principalmente no clássico, onde você enfrenta um jogador da qualidade do Eric, como está jogando. E aí eu acho que isso eu acho que o Vojvoda vai tentar modificar ali. Não sei se ele vai colocar o Bruno Pacheco, que jogou o primeiro clássico, e no primeiro clássico também o Eric se fez, ou pode ser que ele coloque, por exemplo, o Brits. O Brits é o zagueiro, é o coringa da defesa do Vojvoda, né? Porque ele joga de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro pela direita e zagueiro pela esquerda. Pode ser uma alternativa ele colocar o Brits ali de lateral esquerdo, e aí pode ser o Dudu, lateral direito, uma possibilidade de segurar um dos zagueiros e, obviamente, fazer um dos laterais mais espetados. Do lado do Ceará, tem uma questão que aconteceu também no jogo de ontem. Barcelos foi muito mal, vaiado pela torcida e foi substituído na volta do intervalo. Muita gente, e aí incluindo eu, considera que o Formiga é o jogador mais consistente para a lateral esquerda. E aí ele ainda segue insistindo no Barcelos. E aí me paira uma dúvida quanto a isso. Então eu vejo que o primeiro clássico ele é muito mais fácil de imaginar, porque era um jogo que era um jogo de primeira fase, mas que os dois primeiros gols, assim, todo mundo imaginava que o Fortaleza ganharia o primeiro clássico. Mas em 10 minutos o Ceará fazer o 2-0, meio que acordou o Fortaleza já tarde para o jogo e o Fortaleza só foi se acertar no segundo tempo. O segundo jogo, não. Era um time muito, assim, eu acho um time mal formatado do Vojvoda e o Ceará jogou com muito foco e aí aproveitou muito bem, principalmente ali jogando o Eric em cima do Samuel. Então, deixa eu ir para o jogo-chave para ver se vocês concordam, tá, Minhoca? Eu vou começar pelo Fortaleza, porque eu escolhi como jogo-chave, é uma escolha minha, tá? A gente vem para o debate agora. Algo que foi citado aqui já. Eu acho que um recorte recente, o fato do Fortaleza, depois da queda na Libertadores, vir de uma tríade de jogos. Claro que 2 contra o Ferroviário e 1 contra o Santa Cruz. Adversários da 4ª divisão, os dois. Mas Fortaleza foi 4-0, 4-0, 4-0. Tá? Mostra que ferida da Libertadores, se tem, não incomoda, não está fazendo efeito, o time não baixou a cabeça, e que o time encontrou, no mínimo, soluções ofensivas contra adversários mais fracos. Isso é o mínimo que a gente pode tirar desses jogos. Minhoca, eu vou começar por você naturalmente, meu debate está aberto a todo mundo. Você acha que, para escolher de balizador para esse clássico positivo para o Fortaleza, tipo, a gente puxa aquele jogo em Salvador, o 3-0 sobre o Bahia, a gente puxa, ou já ficou para trás, o Sport meteu 6, né, um pouco depois, o que tira um pouco o peso daquele resultado. Que jogos, recentes ou não, nessa temporada, podem servir de base? Na minha ótica, tá? E aí, repito, é pessoal, eu vejo a atual sequência como o melhor Fortaleza. O que há de melhor no Fortaleza foi a forma com que ele trabalhou, né, com facilidade absoluta, em 10 minutos, 8 minutos, resolveu contra o Ferroviário. Eu vou concordar, Fred, com uma ideia, na verdade, que é o seguinte: o time que agora está estabelecido. Porque até mesmo nos primeiros jogos, quando o Fortaleza, por exemplo, venceu jogos do Campeonato Estadual, por exemplo, venceu o Barbalha por 2-1, com gol já no finalzinho, o Barbalha que tinha tomado goleada no primeiro jogo, os jogos da Copa do Nordeste contra, acho que foi contra o CRB,
Teve alguns jogos que o Fortaleza não sobrou, até mesmo o jogo contra o Náutico. O jogo do Náutico do Fortaleza não foi bom assim. Tudo bem que não era o time principal. Mas até quando jogava o time principal, tinha algumas coisas que eram debatidas pela torcida, né? E eu também debati isso muito lá na rádio. Tem jogador que está abaixo. Assim, o Pikachu chegou com o status de titular. Foi o principal jogador do ano passado, então chegou com o status de titular. Mas não estava jogando bem. Aí teve jogadores que também não começaram bem. Pedro Rocha não começou bem, aí se lesionou. Aí o Romarinho, a loucura, né? Aquela coisa que eu já falei aqui. O Romarinho era um jogador que era altamente perseguido em 2019, passa-se vários anos, um jogo de Clássico Rei, a torcida com o Pedro Rocha dentro de campo e a torcida pedindo o Romarinho. Então, assim, alguns jogadores abaixo. E nesse aspecto, eu acho que o Fortaleza cresceu nos últimos jogos, mesmo fazendo a ponderação dos adversários, é que agora tem jogadores que têm mostrado mais regularidade. Eu acho que esse é o ponto principal do Fortaleza. O Caleb, por exemplo, que eu achei uma grande aquisição do Fortaleza, tem jogado muito, muito mesmo. É um jogador que eu vejo bem diferenciado mesmo, assim, um nível muito alto de futebol, assim, muito jovem, e tem um talento, assim, tá me impressionando, assim, a maneira como ele se desvencilha de várias jogadas e dá sequência com passes muito verticais. Romarinho, por exemplo, é um jogador que eu sempre tive desconfiança, mas que está fazendo uma média de atuações acima do que geralmente ele atuou até agora na carreira. E eu acho que nesse aspecto eu poderia até pensar no jogo do Maldonado, que foi o primeiro indício, entendeu? O jogo contra o Deportivo Maldonado, também fazendo a ponderação por conta do adversário, já era um Fortaleza que aquele 4-0 poderia ter sido bem mais. O próprio 4-0 de ontem, se não é o goleiro Douglas Dias do Ferroviário, poderia ter sido bem mais. Então eu vejo que o Fortaleza está começando a escolher as peças no momento certo. A questão toda é que vai pesar aí, possivelmente, alguns jogadores, né, como, por exemplo, o Galhardo. O Galhardo fez um gol agora, no final de semana, mas depois do pênalti perdido contra o Cerro Porteño, ele viveu um momento de ansiedade, perdendo possibilidades. Ele estava na reserva ontem, ele não estava como titular, era Lucero e Romarinho. Então, acho que é um time que tem muita qualidade. E eu acho que a partir de agora está começando a se encaixar um time titular e algumas coisas que o Vojvoda, nesses 2 anos de Fortaleza, que eu acho que foi o principal mérito desse sucesso com o Vojvoda, é a maneira como o time se movimenta em campo, que é um time muito difícil de ser marcado. E eu acho que o Fortaleza está vivendo esse momento agora. Então você citaria como outra opção aí o Maldonado, né? A goleada do Maldonado, que foi para mim a primeira partida convincente do Fortaleza, sim. Cauê. E até com a diferença, Fred, que eu só vou colocar aí, e que eu acho que o Fortaleza dos últimos jogos vem traduzindo muito isso, é que muitos jogos o Fortaleza sobressaía aos adversários com muito volume de jogo, muita chance, e que foi contra o Maldonado, e simplesmente não conseguia matar o jogo. Simplesmente deixava para matar os jogos na Bacia das Almas. Contra o Maldonado foi 4-0, mas o segundo gol, não sei se Minhoca vai lembrar de cabeça, eu acho que foi aos 36, né, Minhoca, por aí. E depois que surgiram os demais. Mas os últimos 3 jogos aí do Fortaleza foram jogos que o Fortaleza soube resolver a parada e não deixar para depois. Isso. Então é um Fortaleza que parece... Quanto o Santa Cruz até teve alguns problemas no naquele segundo primeiro tempo. Né? Na reta final do primeiro tempo. Né? Flertou um pouco com Fortaleza banho-maria, né? De vez em quando dá aquele banho-maria de jogo. Mas é um time que, com o Ferroviário, foi muito incisivo. Tudo bem que o Ferroviário tem todas as ponderações, parece que chegou no teto e o cansaço realmente bateu e parou mesmo. Mas quando o Fortaleza apertou mais o Santa Cruz, conseguiu fazer esses gols e não passou sufoco, apesar do primeiro tempo ali. Então, eu acho que cai bem esse recorte nesse sentido, de mostrar que o Fortaleza começou realmente a ser impositivo, e eu acho que a grande diferença desse clássico para os outros é vale alguma coisa. Por mais que ali é pontuação, os 2 últimos tinham pontuação em jogo, mas agora é mata-mata, é decisivo. O Fortaleza vai com o que tem de melhor. E o meio de campo do Fortaleza, aí quando você vai para o embate, é muito superior ao do Ceará. É muito superior. Muito superior. E aí vem as outras coisas que você vê. Morínigo ainda tentando encontrar algumas soluções, com problemas no banco. Enquanto isso, você tem Vojvoda com
soluções que já vinham se encaixando, entendimento do time, as peças, enfim, preenchendo ali Caleb, como o Minhoca colocou aí, que é o cara que veio do Atlético Mineiro e joga muito. O argentino, que joga pra caramba, mas aquele cara que ainda precisa talvez ter uma sequência. O meia. Pochettino. Precisa talvez ter uma sequência de jogos bons, mas você vê que tem qualidade ali. Então, o Fortaleza é um time, assim, se quiser jogar e se minimamente se impor, por mais que seja um clássico, leva uma vantagem tremenda. Talvez o Ceará venha a história do efeito de 2 vitórias. De meio que colocar essa imposição do Fortaleza ter que respeitar, mas o Fortaleza, se minimamente fizer o que vem fazendo nos jogos e cuidar um pouco do seu lado esquerdo, que é onde Eric vai cair em cima, é onde o Ceará vem sendo dominante nos seus jogos, o Fortaleza tem tudo para ter a vantagem nesse clássico aí e seguir adiante. Cássio, tem algum jogo do Fortaleza que você inclua aí para a gente tratar como referencial positivo do Fortaleza, que a gente pode pensar, tipo, é algo que esse time do Fortaleza mostrou? A gente tem o que foram escolhidos foram na sequência recente, né? Os 3-4-0, e citados aqui a goleada sobre o Maldonado, né? Fred, cortou para mim. Não sei se você percebeu que ficou travado. Eu vi que começou a fazer pergunta para mim, mas eu não vi a pergunta, não. Não, a pergunta é se essa que a gente debate, que a gente vem tendo, né? Dos jogos referenciais positivos do Fortaleza. Né, que eu trouxe os 3 recentes e se debateu também a goleada sobre o Maldonado. Algum outro referencial positivo, né, de jogos do Fortaleza? 3-0 no Bahia, na Fonte Nova. 3-0 foi citado, mas ficou um pouco para trás, né? Mas eu acho que ali foi o Fortaleza abrindo a temporada. Até ali estava ganhando, conseguindo os resultados, mas ali foi o primeiro resultado para dizer, tá vendo, meu irmão? Quando os caras encaixam ali, os caras têm a capacidade de fazer isso. Eu considero essa sequência que está lá, esses 3-4-0, 12-0 no agregado. E até o peso dessas 3 goleadas por 4-0 que elas vêm na sequência de uma eliminação, que eu falo assim, o debate ter sido uma dura eliminação, aí não foi tão dura, eu achei dura a eliminação do Fortaleza na Libertadores, porque o Fortaleza tinha a capacidade de estar na fase de grupos. O objetivo do Fortaleza não era só passar uma fase, não era tipo o do Santa Cruz na Copa do Brasil, era tirar o Operário e ver o que dá para fazer com o América Mineiro, e foi eliminado. O Fortaleza não era ver o que dava para fazer no Cerro Porteño, o objetivo do Fortaleza era eliminar o Cerro Porteño, mesmo consciente do peso do Cerro Porteño, mesmo consciente do jogo de volta sendo lá, e avançar para a fase de grupos. Então, eu considero que para um clube e outra, não é a Libertadores, é a segunda da história do Fortaleza, a segunda seguida, mas a segunda não é algo que você tem todo ano, beleza, ano que vem tenta de novo. Pode até tentar, mas vai ter que remar tudo de novo. Então, ali naquele momento, aquilo poderia ter gerado, como já gerou em várias outras campanhas, em vários outros clubes, como a gente já viu, alguns jogos, alguns dias de um baque. Não era de reorganização da casa, de ter que refazer o time, de dispensar jogador, de mudar treinador, de mudar o modelo de jogo, a formação, não era nada disso, era simplesmente psicologicamente o time ficar abalado. Mas a resposta foi, assim, completamente oposta a esse cenário. Assim, foi um time que, na verdade, os resultados que o Fortaleza conseguiu, a impressão que passa é que ele tirou o Cerro Porteño. Que assim, que ele voltou maior de Assunção e conseguiu isso aí. Então, ele absorveu muito rapidamente a saída da Libertadores e acho que chega no momento ascendente onde ele se capacitando tecnicamente, ele será favorito contra o Ceará, será favorito contra o Sport, será favorito contra o ABC. Isso, no caso, na eventual final, porque era o que a gente dizia antes de começar a Copa do Nordeste, que o Fortaleza era o favorito ao título, esse favoritismo não veio agora. Ele pode ter desabrochado nas últimas partidas do Fortaleza. Embora o Ceará já tenha vencido 2 jogos, não vou ficar ressalvando, o Fortaleza jogou sem esse, jogou não queria, jogou e perdeu. Mas agora, esse Fortaleza agora, ele tá ascendente. E mesmo que o Ceará também esteja,
mas aí Minhoca já trouxe pontos importantes, algumas peças já deram uma quedinha, mas de certa forma o Ceará continua tendo na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, mas na Copa do Nordeste continua conseguindo esses resultados, tanto é que ele chegou à liderança, ele não liderou a fase toda de grupos, ele foi subindo e pegou essa liderança, mas é uma curva muito menos acentuada do que a curva de crescimento do Fortaleza desse momento. Então, um favoritismo do Fortaleza para mim seria natural, apesar das vitórias do Ceará, mas eu acho que esse momento ainda faz com que esse favoritismo seja um pouco maior. Tanto que vou até para não ter que falar depois, até antecipando, mais para balizar o que eu estou dizendo, eu acho que é os mesmos 60-40 que eu falei para as quartas BC. Estamos um pouquinho longe ainda. Mas eu vou destrinchar mais para frente, mas é só para dizer assim, para ficar claro o que é que eu estou dizendo, a forma como eu vejo o Fortaleza, como é que eu vejo o Fortaleza agora. Em relação ao Ceará. Não, calma, peraí, Cássio. Peraí. Ainda falta analisar os referenciais negativos do Fortaleza ali. Tá ok. Tá? E aí, eu vou começar por Minhoca. Minhoca. Mas no fim das contas, você entendeu que para mim o resultado maior do Fortaleza não é os que estão aí, não. É o 3-0 do Bahia. Ok. Minhoca, jogos que. Por onde o Fortaleza pode perder? Eu trouxe esses jogos. Obviamente, os 2 clássicos são obrigatórios estar aí. E a grande derrota do Fortaleza em casa na temporada. Né? A grande derrota é o jogo que o Fortaleza falha na temporada. O Fortaleza foi trabalhado para ganhar esse jogo do Cerro Porteño. E não ganhou. Tá? Tem mais alguma outra partida? Não sei se a derrota para o ABC, mas muito longe. Não sei. A partida apática na ida contra o Ferroviário, né? O jogo que antecede essa sequência. Onde é que o Fortaleza deu sinais de preocupação? Se foi para ter algo para além desses jogos? Todos esses jogos aí que foram derrotas é o que eu já tinha mencionado antes, né? O Fortaleza sai atrás do placar. E esse é um fator que eu acho que o Fortaleza ainda nessa temporada não mostrou lidar bem psicologicamente com esse cenário. Está atrás do placar. O Fortaleza às vezes se perde durante o jogo. Eu até trocaria o 2-0, né, que você citou, mas, enfim, é questão de opinião, cada um coloca o seu ponto. É isso, porque como não teve... Não, pois eu acho que vai ter gente que concorda com você, que vai concordar com 2-0. Eu colocaria, por exemplo, a derrota lá no Paraguai. Por quê? Porque tanto no jogo aqui na Arena Castelão como no jogo do Paraguai, o Fortaleza teve a primeira chance para abrir o placar. Certo. Aqui na Arena Castelão, um pênalti desperdiçado pelo Galhardo. E naquela jogada, né, do jogo do Paraguai, em que o Lucero cabeceia, o Jean defende, o Galhardo pega o rebote e ele perde a oportunidade de colocar a partida no empate. Então eu vejo que o Fortaleza não soube lidar nos jogos onde ele começa com a possibilidade de fazer o primeiro gol, não faz e toma o gol. Ou como foi no caso do 2-1, do primeiro clássico contra o Ceará, em 10 minutos o Fortaleza não estava dentro de campo. Era o Ceará que estava totalmente conectado com a partida. Faz um gol, passou 2 minutos, já estava fazendo o segundo gol. Então, eu acho que esse é o ponto onde o Fortaleza, até agora, não demonstrou. Por isso que eu citei. Quem fizer o primeiro gol pode ficar muito mais próximo da final. Porque tanto o Ceará quanto o Fortaleza sabem lidar um pouco mais com essa situação. Principalmente o Fortaleza, eu diria. Porque o Ceará, daqui a pouco a gente vai falar, o Ceará às vezes tem uma dificuldade. Mas o Fortaleza, quando ele abre o placar, geralmente ele sabe, isso que vocês citaram do Santa Cruz, né? Fortaleza deixa a bola, mesmo a equipe sendo tecnicamente inferior a ele. Pode ficar com a bola. A gente quer a transição. A gente quer recuperar a bola. Contra o Ferroviário foi isso. O primeiro gol do Fortaleza é um escanteio do Ferroviário e o Fortaleza não passa em profundidade e o Romarinho no Lucero faz o gol. O segundo gol, também uma jogada. Fortaleza gosta de jogar nesse estilo. Quer que o adversário até venha, quando ele está na frente do placar. Agora, quando ele sai atrás do placar, e aí eu acho que isso é um ponto que daqui a pouco ele vai falar do Ceará, o Fortaleza não soube lidar com a imposição que o Ceará, mesmo sem a bola, estava colocando, que era recuperando, fazendo pressão alta. O Fortaleza teve dificuldade. A minha questão com o Fortaleza por mais que o Fortaleza esteja atrás do placar nesse clássico, ele vai ter jogadores de mais qualidade agora, porque alguns jogadores estavam antes na equipe titular, estavam numa sequência de más atuações. E aí eu não sei se agora o Fortaleza vai saber responder, mas queira ou não, é para o rival, né? E isso, queira ou não, as 2 derrotas, se acontece de novo, sai atrás do placar, já se torna, e mesmo roteiro, será que de novo?
O time vai se abalar, o time não vai conseguir reagir. Então, esse é o ponto que eu vejo desses jogos chaves negativos, é o fato do Fortaleza sair atrás do placar. Minhoca, levando para os jogos chaves do Ceará, tá? Nos positivos, as 2 vitórias sobre Fortaleza e a vitória sobre o Sport, que para mim ali é o primeiro grande resultado do Ceará na temporada. Né? O Ceará pega o Sport ali num grau de desconfiança altíssimo e a partir dali as coisas vão dando certo para o Ceará. A ponto de que é um time que praticamente não perde mais, né? O time da trancos e barrancos perdeu a classificação da Copa do Brasil, mas não perdeu o jogo. É um time que... né? Teria perdido se tivesse VAR. Teve um gol lá legal do Ituano. Mas aquele jogo é uma virada de chave, né? Tem alguma outra partida simbólica, marcante, que pesa para esse confronto de quarta-feira? O que é que eu vejo de positivo no Ceará, certo? Porque o que eu vejo no trabalho do Mourinho é que ele está sabendo lidar psicologicamente bem com o time. A postura do Ceará nos 2 clássicos foi excelente. O time, e aí o principal jogador que viveu o espírito melhor do clássico, que para mim foi o Castilho é um jogador totalmente conectado. Às vezes ele não joga bem. Ele fica ali sinalizando para os jogadores, para os companheiros e tal. Mas o Ceará jogou muito bem o clássico, os 2 primeiros clássicos, por conta do emocional. Ele jogou como se fosse já, de fato, a tal semifinal, entendeu? Como se fosse já a final do Campeonato Cearense. Estava muito mais concentrado, o time muito mais entendendo as jogadas e sabendo da qualidade do Fortaleza, não deu margem para relaxar. Né? Como, por exemplo, aconteceu diante do Ituano, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas nesses jogos chaves de boa atuação, a efetividade foi importante. Né? O fato do jogo do Sport, por exemplo, o Sport ter atacado muito mais do que o Ceará, e o Ceará, das poucas vezes que fez, foi lá e fez o gol, aí entra a competência de jogadores que são importantes, que aí é onde entra, ao mesmo tempo, na qualidade e a lacuna onde o Ceará tem, né, de dificuldade, que é, ele tem um bom time titular, o Ceará. Você tem o Janderson, você tem o Eric, você tem ali o Vitor Gabriel, que está jogando bem, você tem o Castilho, que apesar de ter caído nos últimos jogos, é um bom jogador, é o artilheiro da equipe na temporada. O meio de campo do Ceará, apesar, como o Cauê mencionou, o meio de campo do Fortaleza tem mais qualidade, mas é o meio de campo que está dando mais sustentação. O Richardson passou a jogar bem, o Kaique está jogando bem, Kaique teve um momento bem, depois caiu, mas já voltou a jogar bem de novo. Você tem a zaga, o David Ricardo, que joga uma barbaridade, e aí é onde aí não dá para voltar um pouco mais, porque assim, o único que dá para falar, além do David Ricardo, é exatamente o Richard no gol, né? Porque em alguns momentos ele acaba salvando mais a situação do Ceará, até em alguns jogos, de tomar o gol, ele poderia ser um empate, que poderia ser o gol da virada. Então, nesse aspecto, o Ceará do meio para frente, o Ceará tem mostrado uma postura muito boa, tem lidado bem com boa parte do jogo, que aí, queira ou não, quando a gente for entrar na outra parte do jogo, entra nesses jogos chaves que foram negativos. Cauê e Cássio, algum jogo a mais positivo do Ceará na lembrança para servir de base, além dessas vitórias no Clássico, da vitória sobre o Sport? Acho que é por aí mesmo. Por aí mesmo. O ponto inicial, o jogo do Sport realmente é um ponto inicial. Inicial. Então, o Ceará que tentava... Um Ceará que tentava se ajustar, né, tentava se encontrar, deu muita confiança ao time, aquela vitória. Muita confiança. Nesses jogos que eu marco como jogos que alertam para os riscos, né, do Ceará, eu coloquei o empate com o CRB fora, porque eu acho que Bahia e Sport meio que descortinaram esse CRB na última semana, então é um resultado que tinha uma interpretação positiva e hoje talvez nem tanto. O recente empate com o Iguatu, mas tem suas características do jogo. Mas, fundamentalmente, o grande dano do Ceará da temporada é não ter conseguido prevalecer sobre o Ituano. E aí, para mim, que vem o alerta. Se não prevalece sobre o Ituano, como é que, numa decisão, como é que prevalece sobre o Fortaleza numa decisão? Esse jogo, para mim, joga uma interrogação grande no Ceará, porque passou longe naquele dia de prevalecer sobre o Ituano. O próprio Minhoca destaca aqui. Né? Poderia ter perdido o jogo se tivesse VAR. Né? Então, aquela é uma partida que diz assim, ó, a temporada está ok, os objetivos, né, perdeu a Copa do Brasil, que não poderia perder, mas está fazendo sua parte da Copa do Nordeste, primeiro no grupo, meteu 3-1 do Sergipe.
Mas quando você coloca uma lupa, tem vulnerabilidades, tem um banco de reserva ruim, tem desacertos. E esse jogo do Ituano jogou luz, né? Nessa falta de potencialidades, né, do Ceará. Eu falei que o Mourinho, eu acho que ele está trabalhando bem a questão psicológica da equipe. Mas aí, ao mesmo tempo, a maneira como o Mourinho, que de certa parte ele tem dificuldade para fazer algumas trocas durante o jogo por conta das peças que ele tem no banco de reservas, que realmente ou estão jogando mal, ou porque realmente não são jogadores, né, que chegam próximo aos titulares, mas também algumas escolhas do Mourinho andam muito contestadas. O próprio jogo do Ituano, Fred, é um jogo onde talvez tenha sido o jogo que mais houve crítica em cima do trabalho do Mourinho, porque era um jogo que se desenhava para os empates. O Ceará saiu na frente do placar contra o Ituano, e que vem acontecendo desde o jogo do Ituano para cá, algo muito recorrente. O Ceará faz o primeiro gol e o Ceará recua. Tudo bem, desde que você soubesse se defender, é o que eu tenho falado muito. Você pode recuar. Eu acabei de citar do Fortaleza. O Fortaleza, quando faz o gol, entrega a bola para o adversário e fica só esperando recuperar a bola para fazer a transição. E o Ceará é muito bom para isso, na transição, porque você tem Janto, você tem Eric, você tem Vitor Gabriel, é um time muito leve no setor ofensivo. O problema é que o Ceará não sabe se defender. O jogo contra o Ituano, antes do empate, já eram muitas possibilidades que o Ituano já estava a ponto de fazer o gol ali. O Richard já tendo que salvar o Ceará em alguns momentos. Então, a defesa do Ceará, tirando o David Ricardo, tem tido problemas. A lateral esquerda com o Danilo Barcelos, a lateral direita, que estava com o Igor, que o Igor agora vai ser emprestado, né, para o Avaí, que teve dificuldade, Michel Macedo se machucou, o Varley, que voltou, mas já se lesionou e saiu do último jogo lesionado, e pode ser dúvida para o Clássico, pode ser um problema. E principalmente o Thiago Pagnussá, né, que é um zagueiro que ontem no gol, por exemplo, sequer subiu, né? O Pedro Henrique, jogador do Sergipe, cabeceou e ainda pegou o rebote, e ele está muito mal. O gol, por exemplo, esse gol do Iguatu, né? Esse jogo, fazendo todas as ponderações que você mencionou, né? O estado do gramado, jogo 9 horas da manhã, mas o gol, o cara estava sentado no chão, pô. O cara estava sentado no chão, levantou a bola e puxou a bola pro gol. É um gol Léo não aguenta ridículo. Mais. É um gol ridículo, é um gol ridículo. E se você olha a defesa, tá lá o Thiago Pagnussá de frente, vendo a bola subir, e ele dá um passo a mais e ele perde totalmente a possibilidade de tirar uma bola. Não era para ser dificuldade. Aquele jogo e a reação da torcida e o próprio aperto que o Ceará levou em parte significativa do jogo de ontem contra o Sergipe, e até comentários que a gente está vendo aqui de Cibele, acho que de Matheus, de alguns torcedores do Ceará aqui no chat, mostram uma característica do Ceará que é diferente dos outros 3 semifinalistas. O Sport vive nas nuvens nessa temporada. O ABC vive nas nuvens nessa temporada. O Fortaleza vive nas nuvens na sequência dos últimos anos. As 2 derrotas para o Cerro balançaram, frustraram, mas a confiança na qualidade técnica do time é muito alta. O torcedor do Fortaleza tem convicção de que tem um time forte. Pode até ser que nem se revele tão forte quanto os torcedores imaginam, mas para março, né, final de março e abril, o torcedor do Fortaleza tem mão no time forte. O torcedor do Ceará, ele questiona muito os jogadores do time. É o time mais questionado pela própria torcida, né, Minhoca, desses 4. Que assim, nos últimos anos tem acontecido isso com certa frequência, né? Não à toa, Luva no jogo passado, né? Sem ser esse último jogo agora, mas há 2 jogos, foi na rede social, falou que ninguém é perfeito, e papapá, e ontem até falou, dizendo que, enfim, o que escreveu, ele estava chateado e tal e tudo mais, mas que estava feliz em estar no Ceará. A mesma coisa aconteceu com o Barcelos ontem. O Barcelos, ele errou um passo de 2 metros, a torcida, que já não gostava dele, passou a vaiar toda vez que ele pegar na bola. E quase ele faz o segundo gol, né? Porque a jogada do segundo gol, que é o gol do Álvaro, é uma cabeçada do Barcelos, em que ele cabeceia, o goleiro defende, a bola vai em travessão, e aí o Álvaro acaba complementando. Mas é uma desconfiança ainda muito desse time. Se começar essa Série B hoje, o torcedor, ele tem uma esperança, mas ele não tem uma convicção de que é um acesso que vai vir, assim, não, assim, muita gente coloca, e eu também coloco, o Ceará vai brigar para subir. Mas dá para imaginar o Ceará talvez deixando escapar um acesso porque está faltando outras peças. Até porque, a gente já falou isso aqui, uma equipe de Série B, quando você tem um destaque ou outro, você pode perder esse jogador. Aconteceu, o próprio Eric hoje está se destacando, ele está se destacando no Náutico.
e o Ceará foi lá e trouxe o Náutico, tirou do Náutico. Wagner zagueiro, né? Pode Wagner, acontecer a mesma coisa. Pode aquele acontecer Náutico que largou super bem, foi desconstruído e a diretoria ficou assistindo. Que era exatamente esse ponto que falava-se do Náutico, né? O Náutico não tem tantas peças assim, tem que trazer mais um zagueiro, e aí perdeu o Wagner Leonardo, e depois o time foi se complicando. Então eu vejo que o Ceará, por exemplo, teve um debate hoje que eu estava com o Lucas Mota lá no Footcast, e aí ele falou assim, pô, o Álvaro fez o segundo gol dele, né? Segundo jogo como titular. Eu falei, mas peraí, pô. Hoje o torcedor não pode ficar tranquilo porque tem Álvaro e Vitor Gabriel e tá... Não, precisa trazer um homem-gol, pô. Não dá. Aí você faz a comparação. Olha o que o Sport está tendo. Tem o Wagner Love, experiente, por onde passou fez gol e tal. Então o Ceará precisa ainda buscar mais um zagueiro e vai fechar com mais um zagueiro. Um goleiro confiável, um segundo goleiro, porque quando o Richard não está, o Aguilar não passa a menor confiança. Né? Lateral direito, agora Michel Macedo e Varley estão estabelecidos ali, mas na lateral esquerda só o Formiga está convencendo, o Barcelos não está convencendo. Um volante da característica mais próxima ao do Arthur Rezende, que é um volante de saída, porque, por exemplo, o Mourinho tem utilizado muitas vezes o Giovani, que é um jogador que a torcida não gosta, boa parte da torcida não gosta. Ontem ele entrou no final, olha que coisa, ele sacou o Castilho e ele não colocou o Jean Carlos, e a torcida criticou essa escolha. É porque saiu o terceiro gol e veio a confirmação da vitória. Mas se por acaso o Sergipe empata, a crítica que aconteceu no jogo contra o Ituano, das escolhas do Mourinho, viria à tona, porque ele não optou pelo Jean Carlos. O Jean Carlos ele era o principal nome do Náutico e agora ele reserva. No momento em que o time está com um jogador a mais, com 2-1, você não coloca o Jean Carlos para tentar ter mais a bola, para você tentar construir o seu terceiro gol, e você coloca mais um volante contra o Sergipe, dentro de casa, 2-1, assim, e para uma equipe que vai disputar a Série D. Então é muito zelo, às vezes, para uma situação, para um jogador que nem é tão diferencial assim, como é o caso do Giovani, entendeu? Então, eu acho que ainda tem coisas no Ceará que geram uma desconfiança. Eu acho que esse é o momento, por conta da eliminação do Ituano, de lá para cá, o Ceará mostrou essa fragilidade defensiva e essa relação de time titular e, ao mesmo tempo, time reserva. E olha o ponto que chega o Ceará, né? Se no jogo do Ituano ele tirou 2 cobradores, que no caso foi o Eric e o Castilho, no jogo do Iguatu ele segurou o máximo possível até o Ceará conseguir garantir ali a classificação quando fez o gol já no final. E a mesma coisa também diante da equipe do próprio Sergipe. Né? O Eric ficou lá boa parte do jogo, depois, quando tem a expulsão, é que ele começa a fazer as trocas. Então, eu acho que ainda está faltando realmente peças que dê um pouco mais de segurança do trabalho do Mourinho. O Mourinho ainda não está total numa condição de confiança. Eu acho que algumas escolhas dele ainda o torcedor ainda está questionando muito de certas opções. Por exemplo, ele trouxe o William Maranhão, que é um volante que estava até se destacando no Atlético Goianiense. Ele está tendo menos preferência do que o Giovani, que o torcedor já conhece muito bem e que já viu que não é de acrescentar tanto. Minhoca, eu acho que até por conta dessa falta de confiança, Mourinho tende a ser mais do que ele já é pragmático, porque ele é desses treinadores pragmáticos, de precisa fechar a casinha, vou fechar a casinha. E aí tu narrasse bem aí a história do ser 2-1 num cenário daquele, você só pensa que a peça era Jean Carlos. E aí ele volta e dá um passo atrás, porque ele prefere ter a consistência ali defensiva de eu não quero correr riscos do que fazer o que seria o normal de matar o jogo. Mas impressiona muito quanto o Ceará errou em contratações. Porque aí você vai na lista e de jogadores que vieram para ser um patamar de titular, né? Porque você errou em Luvanor, porque Eric você colocou, hoje Eric é essa peça que se transformou, mas Luvanor era para ser esse cara, não era Eric, provavelmente. Aí você vem Chay, Danilo Barcelos, que era para ser o titular, Pagnussá, e para mim não é surpresa alguma, a decepção do que está acontecendo, mas era o cara que você gastou a bala para ser o titular. Jean Carlos, que não vem conseguindo, de alguma forma, ser um diferencial. Aí vem Álvaro, o próprio Aguilar, que não consegue ser uma opção. Então são muitos erros. E você termina que você tem que fazer uma nova onda de contratações
começar a ter que se livrar de certos jogadores e se gasta dinheiro e o Ceará meio que tendo que tomar, reorganizar sua rota dentro do ano. Então é um perigo isso, porque às vezes vem um resultado inesperado de uma desclassificação aí num clássico rei desse, e a gente espera um equilíbrio, por mais que eu acho até que o Fortaleza esteja um pouco à frente, até pela qualidade das peças. Mas às vezes o placar se dilata de uma maneira que descontrola e que pode transformar o trabalho de Morinigo num cheque que complique o ano do Ceará. Os 10 dias vão ser de tem alta tensão para ele. Viu? Tem um detalhe importante, Fred, que é o seguinte: no dia do clássico, na quarta-feira, tem a eleição do executivo. Tem a conturbada cenário político do clube. Aí você imagina, né? Durante um clássico vai estar sendo escolhido o novo presidente do Ceará. Não, mas veja, aí, porra, sinceramente, dá para mudar. A eleição do Ceará não é aberta a todos os sócios, né? É uma eleição indireta. Não, é só para conselheiros. Só para conselheiros. Então, porra, é um evento muito menor. Dá para mudar a data disso aí, porra. Assim, aí... eu não sei como é, mas assim... Não, eu não estou dizendo que vai mudar, não. Caberia. É porque quando o Cauê mencionou a questão do Mourinho, até mesmo para essas escolhas, sabe, Cauê? Vai mudar técnico, entendeu? Quem é que vai trazer? Qual é o orçamento realmente que o Ceará pretende utilizar? Assim, o orçamento ele já colocou, né? Mas assim, qual é a ideia? Assim, porque está muito concentrado ali no Mourinho, no próprio Albeci, que é o novo diretor lá de futebol da equipe do Ceará, né? O próprio PC Guzmão também, que está lá. Então, eu vejo ainda coisas a se resolver. Hoje, me parece que o Mourinho está fazendo um trabalho bom para o elenco que tem dificuldades. Assim, não é fácil ele encontrar um time titular como ele está colocando e até potencializando. O Eric nunca jogou tanta bola como o Mourinho está, por exemplo, rendendo com ele. Assim, está jogando muita bola o Eric. O Janderson também joga bem, o Castilho joga bem, o Vitor Gabriel chegou com muita desconfiança e está jogando bem. Tanto que foi, assim, o torcedor, quando descobriu que ele não ia jogar contra o Sergipe, já ficou, poxa, vamos perder o Vitor Gabriel, vai ser um desespero. Porque também o próprio Álvaro não é um jogador tão confiável, apesar de ter feito 2 gols, né? Mas assim, eu até falei, o Álvaro se perdesse os 2 gols que ele fez, mas pelo menos isso, né? Porque teve anos aí que o Ceará nem isso tinha, que era um jogador de oportunismo, sabe? Saber se colocar para uma bola sobrar e só empurrar para o gol, entendeu? Então, acho que esse ponto é onde está faltando ainda para o Ceará. Eu digo mais para o futuro, né? O futuro. Hoje, e aí é onde entra também aquela coisa, Fred, que aí eu vou fazer agora, jogando a pergunta para vocês. O quanto para o Ceará, porque, óbvio, clássico, ninguém quer perder clássico, mas o Ceará não já atingiu, teoricamente, o objetivo dele. Se perde para o Fortaleza também, claro, dependendo do contexto da derrota, né? Não se torna também aquela obrigação já feita até aqui? Claro, eu acho que o único defeito foi a queda na Copa do Brasil. Se fosse o Sport perdendo para o Fortaleza, eu diria que sim. Se fosse, vamos supor que o Bahia faz uma grande temporada e fosse o Ceará perdendo para o Bahia, eu diria que sim. O problema é a rivalidade. Não, eu sei. E os dois, e as 2 vitórias. Eu digo pelo time do Fortaleza hoje, eu digo pelo que o Ceará é hoje. Só, a gente vai chegar daqui a pouco nos percentuais e eu acho que a gente já deu spoiler suficiente que todo mundo aqui vai ser pró-Fortaleza. Todo mundo vai ser pró-Fortaleza. Então, assim, a gente não está botando favoritismo para o Ceará. A gente não vai Fred, mas tu sabe que tem torcedor que olha as 2 vitórias, claro, ele vai querer cobrar dela e vai dizer referencial, vai dizer que entrar na nossa análise de uma certa forma. Vai ganhou quando valeu, jogo chave, ganhou. Isso, estão aqui, eles estão balizando. Agora, e o pior, Minhoca, é que depois tem mais 2. E que os 2 também são de favoritismo do Fortaleza. Sim. E aí o Ceará... Sobretudo mais 2, viu? Só que tem um detalhe, né, Fred? Perfeito. A partir do momento que o Ceará consegue uma eliminação na Copa do Nordeste, as finais já dá um outro componente. Mesmo o Fortaleza ainda tendo mais time, mais uma... pelo contrário, eu acho que ele fica fragilizado, viu, Minhoca? O Ceará? Eu acho que ele começa, inclusive... Eliminando o Fortaleza, aí eu já acho que... Não, eliminando não. Ele, se for
Se ele perder... Não, o inverso. Vocês estão falando coisas diferentes. Não, é isso que eu estou dizendo. Se o Ceará elimina o Fortaleza na Copa do Nordeste agora, aí eu acho que para o Fortaleza se torna bem mais pesado, assim, em termos das finais, né? Se torna um componente muito favorável. Eu quero dizer o seguinte, que o Ceará, a pergunta sobre o Ceará, que era inicial, se o Ceará perde do Fortaleza, não é o fim do mundo, obviamente. Não vai se questionar, não vai se trabalho do treinador, não vai para... Mas aí vai vir 2 finais. E aí Cauê lembra muito bem. Com 2 jogos, isso, o Fortaleza é mais favorito ainda, porque a margem de erro aumenta. E aí pode ser que o torcedor entre em tilt. Dia desses, ou foi semana passada, ou retrasada, a gente estava debatendo sobre Juba no esporte, e eu estava cobrando a frieza do torcedor, que muita gente diz que o torcedor não pode ter essa frieza. E teve. E teve. Pelo menos os que estavam na ilha, e eu acho que a relação mudou. O torcedor do Ceará vai precisar, Minhoca, ter essa frieza que sua pergunta sugere. Vai ter que esquecer. Do Ceará é na semifinal. Mas eu quero dizer o seguinte, se o Ceará perde os 2, perde a semifinal e perde a final, vai ter que ter a frieza de dizer assim, não era o Fortaleza não, meu irmão. Aquele time de vermelho ali era só um time de vermelho de Série A, muito mais forte que a gente. Vamos seguir nosso trabalho aqui. É o time que joga Libertadores. Acabou. É o time de Libertadores, vou tentar subir. Porque se o Ceará entrar em parafuso, pode ser pior. Pode começar a Série B em parafuso. Questionar as próprias convicções. Exatamente. O time tem hoje um banco de reservas que não pode contar. E tem titulares questionáveis. Esse é um cenário que, se não tiver uma mudança para o positivo, caminha para um desmanche. E aí eu não sei como vai ficar a questão da janela, se vão estender realmente para além. E o desmanche gastando caro, Fred. Porque é isso. É Luvanu, que não é barato. Chay, que não foi barato. Danilo Barcelos, que não é barato. Pagnussá, que não foi barato. Giancarlo, que não foi barato. Então são peças que chegaram com uma expectativa alta. Não foram apostas que o Ceará fez. Todas com contratinho. Né? Inclusive, e lembrar que o Curitiba, na época que Mourinho esteve no Curitiba, o primeiro semestre dele no Curitiba, o primeiro quadrimestre dele no Curitiba foi sofrível. Só que aí é a questão da convicção. O Curitiba não se classificou nem para as quartas de final, se eu não me engano, do campeonato. Só que aí foi a convicção do Curitiba... 2021, né? Tá falando? 2021. Foi. Só que aí foi a convicção do Curitiba em entender que o que era o principal daquela temporada era o acesso. E tinha a convicção do trabalho dele. E resultou no acesso com uma certa tranquilidade do Curitiba. Então, o Ceará também tem que ter essa convicção de que a aposta da gente é no trabalho para novembro. A gente acredita que esse trabalho está sendo feito por tropeços que vêm ocorrendo, por erros nossos de diretoria de ter contratado jogadores equivocados. Então vamos deixar o treinador continuar trabalhando e trazer reforços certos que ele vai pedir. Ok, beleza. O Ceará continua, de alguma forma, no rumo a ser seguido. E a torcida do Ceará entender que também esse pragmatismo de Mourinho é chato. E o torcedor do Ceará talvez não aceite. Numa Série B, protagonista em vários jogos, e ter que, botando 2-0, puxa o freio de mão. Porque aí são as características dele, e talvez o torcedor do Ceará não esteja tão acostumado nos últimos trabalhos de treinadores a ter um treinador dessa forma. E sobretudo na Série B, onde você vai ser protagonista. É por isso que eu citei a eleição que vai acontecer na quarta-feira, porque o favorito, que é o João Paulo, que era o ex-diretor financeiro, né, atual diretor financeiro do Ceará, ele assumindo, ele tem uma rejeição da torcida, parte da torcida, porque ele era muito próximo a Robson de Castro, a torcida indignada com Robson de Castro e tal. E perceba, isso acontecendo, esse cenário que a gente colocou, né, de uma perda de semifinal e perdendo o título estadual, ele já vai ter que lidar com isso logo de cara.
né? Totalmente. Porque assim... E aqui no chat a turma já está sendo contra mim, tá? Já está dizendo o seguinte, se perder tudo isso, ninguém está querendo ser frio, não. Pois é, não é isso, que aí entra logo aquela situação assim, entrou o cara, pronto, bastou colocar o cara que está ligado ao Robson, já veio de novo fracasso. Ele a primeira coisa que vão tentar colar nele já vai ser essa imagem, entendeu? E aí é onde ele vai ter que ser, que é o favorito, eu acho muito difícil que vai acontecer algo diferente, então para mim ele vai ser eleito. Então é como ele vai lidar com essas escolhas de desmanche, não é nem desmanche de elenco, né? Mas tirar algumas peças que não estão rendendo, trazer jogadores de mais qualidade e principalmente para até saber também, que até agora a CBF não confirmou, quando fecha essa primeira janela, se até dia 20 ele vai ter um tempo para escolher bem ali as peças que estão faltando. Agora, se coloca apenas para o dia 3 de abril ou dia 4 de abril, tem essa dúvida aí, é pouco tempo, porque você só vai poder escrever depois isso vai estar, né? quem tiver em final de estadual, né? Quem tiver na final de estadual. Então é isso. Ô, Cauê, antes da gente ir para os percentuais, só para dizer, foi muito comentado aqui no chat, né? 3 jogadores extremamente contestados do Ceará. Talvez Jean Carlos nem esteja no extremamente contestado. Eu não coloco, não. Mas Danilo Barcelos, Jean Carlos e Chay, todos ali na listinha do Sport. Pois Ceará... Carlos não, pô, Luvanu. Luvanu. Não, foi Jean Carlos mesmo que tu quis citar? Não, sim, porque são os 3 que negociaram com o Sport, né? Ah, sim, sim, entendi. Chay, o pessoal Giancarlo talvez seja mais por falta de espaço, né? Luvanu falaram também do Sport, mas eu acho que no Ceará. Falaram do Luvanu do Sport, mas o Sport já foi muito atrasado em Luvanu. Mas ainda pode citar, sim. Existia do Ceará hoje abraçava o Igor Cariús e Arthur, assim, né? recebia no aeroporto. E Arthur, né? Não, o volante. Arthur, não. O volante e o Sport não tem... Arthur não, desculpa. O outro volante. Kaique. Que não tá mal, né? Que não tá mal. Que não tá mal, Então, assim, eu até estava conversando hoje com o dirigente do Sport falando isso, né? Ainda bem que acabou sendo Giancarlo do Ceará e Jorginho do Sport, porque a resposta de Jorginho é boa no Sport, né? E até um jogador mais caro do que Giancarlo. Nesse momento, é ótimo. O Sport pagou mais pro Jorginho do que em relação a Giancarlo, mas... Pagou mais do que o milhão que ia pagar o Náutico. Porque Giancarlo tinha esse 1 milhão, mas na diferença de salário... O salário de Jorginho é muito superior. O salário de Jorginho é maior do que o de Giancarlo, é bem maior. Jorginho então, na prateleira não é um pagamento assim na entrada, não. É um pagamento a longo prazo do contrato. Porque Jorginho é mais valorizado, né? Tem um salário mais forte. Certo. Um vem da Série A, o outro vem da Série rebaixado para a Série C, né? Então vamos lá, pode deixar na tela, tá, Pedro? Aquele quadrinho para a gente fazer as... 60-40, já deve ter dado spoiler. Para a gente fazer os percentuais. E aí, Fred, até a turma tá lembrando aí que Jorginho era reserva do Ceará, né? E vaiado todo jogo. Foi reserva do Ceará. Era reserva divina. Mas aí tem todo o contexto. Mas aí tem todo o contexto. E era um contexto também, exatamente. Era um Série A, outra história. Sim. E Vina voando, né? E Vina jogando muito bem, E Jorginho tem uma característica que falaram. É um jogador que, se não tiver ritmo, ele meio que desapega ali e desliga completamente, né? E no caso do Sport, ele é um cara que tá ali, é titular, vai ser nacional o tempo todo. Tanto Cássio, você falou bem, no momento que ele joga melhor no Ceará é quando o Vina tá mal, e aí o Vina sai de titular para ser reserva, e aí ele tem uma sequência e ele começa a jogar bem. Mas ele sendo uma figura que entra ali, entra aqui ou ali... Ele tem sequência. E vários jogos que ele precisava entrar para somar ali na criação, jogando com Vina, ele tinha que meio que jogar de lado, não centralizado, como é a preferência dele, encostando no centroavante. Ele tem certas características que em alguns momentos lembra Vina, assim, de ser aquele jogador que encosta no centroavante, tanto que ele faz esse falso 9, às vezes, no Sport, né, que Love abre e ele entra. Então ele não tinha espaço para jogar no Ceará, até pela idolatria toda que existia. E dessa característica, até para não sair muito da pauta, dessa característica que você falou, que é difícil de encontrar no mercado, ainda mais na segunda divisão, e liso, eu acho que até aqui, no começo do ano ainda, mas assim, tá rendendo mais do que eu esperava. A gente já está entregando mais do que eu esperava. O Sport queria Danilo Barcelos, o Ceará pegou, o Sport pegou o Cariús. Está jogando mais do que Danilo Barcelos. Bem mais. O Sport queria Giancarlo, o Ceará pegou, o Sport pegou o Jorginho.
Tá jogando Mas veja só, de vez em quando o time ajuda. Jean Carlos poderia estar jogando bem no esporte. Poderia. Não é a Ceará, figura não. sozinho, bota lá, não. De repente, assim, o todo ali ao redor do cara, Jean Carlos poderia estar. Eu também acho que Luvanor não vai ser caso. Não é para ser. Mas olha só, isso não é para todo mundo, não. Por exemplo, Danilo Barcelos, eu acho que não estaria fazendo o que Cariús está fazendo. É isso que eu ia dizer. Danilo para Mas mim. eu acho que Danilo é dano. Danilo é dano. É um dano. Jean Carlos poderia. Luvanor talvez seja o melhor encaixe, a melhor conversa para tentar encaixar no jogador. E Giancarlo, realmente, Castilho está no início da temporada muito bom. O treinador não enxerga, de alguma forma, esse encaixe, um volante e Giancarlo junto com o Castilho, que poderia ser uma solução para os dois jogarem. E Castilho jogou várias, própria confiança na Série B, jogou como segundo volante. Quando é necessário, ele joga nessa posição, mas o treinador prefere outro estilo. Deve tudo a musiquinha, né? Só um detalhezinho, né? Porque tá chegando o Pulga, né? No Ceará, né? Então é um jogador que para o lado já passa a ser uma substituição. Mas já. O lado do Janderson, né? O lado do Janderson. Substituição, mas é onde o Ceará é mais forte para mim. O que eu mais. Ponto forte do Ceará, os dois pontas. As pontas. Os dois pontas. Os dois pontas do Ceará, porra, vão ajudar demais. Já estão ajudando e vão ajudar demais na temporada, tá? Cauê. Régua de percentual, Ceará e Fortaleza. Cássio já abriu 60-40, tá? 60-40 também. Fortaleza. Eu também sou 60-40. Minhoca. Vou dar uma quebradinha aí sem vírgula, certo? Mas vou dar 58-42. Eu vou respeitar um pouquinho. 2 pontos percentuais da porra, Minhoca. 2 pontos não vai nem ver, Minhoca. Minhoca é 60-40. 60-40. 2 não, 4, né? Perfumado. Falando com Minhoca que é da área. 4 não é Minhoca. 2 para lá e 3 para cá. Não usei vírgula, usei 58. Minhoca é o 60-40 com caviar. Quem é uma fala? Tucano. É.